A ocupação de leitos de UTI em Vitória da Conquista retorna ao patamar de 90%. Secretaria de Saúde da Bahia recomenda a suspensão de viagens para cidades onde foram identificadas variantes da Covid-19. Durante a pandemia, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também preocupam. E ainda, cantora conquistense lança disco autoral intitulado Cisco no Olho. Quarta-feira, 12 de maio, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O governo do estado decidiu autorizar o funcionamento de espaços culturais em municípios baianos integrantes de região de saúde onde a taxa de ocupação de leitos de UTI se mantenha igual ou inferior a 75% por 5 dias consecutivos. A decisão foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado de hoje. Os espaços culturais desses municípios podem realizar atividades artísticas sem a participação de público para transmissão ao vivo ou gravação para posterior exibição, obedecendo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Em Salvador, será considerada a taxa de ocupação de leitos de UTI do próprio município. A Secretaria de Saúde da Bahia recomendou que todas as viagens não essenciais sejam evitadas, principalmente para as regiões onde foram identificadas as variantes da Covid-19, originadas em Manaus e no Reino Unido. A lista inclui os nomes de 31 cidades espalhadas pelas diferentes regiões da Bahia, onde foram confirmados casos de infecções da Covid-19 com as variantes de Manaus e do Reino Unido. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, na Bahia foram confirmados 93 casos da variante de Manaus. Desse total, 40 foram hospitalizados e 29 evoluíram para óbito. Em relação à variante do Reino Unido, o estado confirmou 13 casos, com 2 hospitalizações e 1 morte. Uma dessas infecções foi registrada na cidade de Itapetinga, inclusa na lista da CESAB. A linhagem do coronavírus 19 que vinha sendo disseminado e que a gente vinha tanto buscando através da higienização das mãos, do uso da máscara, afastamento social, ele realmente agora vem de uma forma mais grave, porque conhecidamente a nova variante, principalmente a P1, que a gente considera como brasileira e a gente chama às vezes de Manaus erroneamente, ela vem com maior, essa linhagem dela, ela é mais transmissível por conta desses aminoácidos que sofreram as mutações, comparativamente ao Covid inicial. Segundo os cientistas, até o momento não é possível dizer que as mutações identificadas no coronavírus afetem a eficácia da vacina. Para evitar que novas cepas surjam e acabem mudando esse cenário, é urgente a vacinação em massa. Por ser um vírus RNA, já é esperado que aconteça realmente as variações desse vírus. Não é à toa que a gente faz a vacinação, por exemplo, do H1N1 todo ano, porque essas variações já são esperadas. Quanto maior a abrangência, quanto maior o vírus ele acomete as pessoas, mais ele se muta. O que a gente sabe hoje é que nós precisamos vacinar o quanto antes, o mais rápido possível, a maior parcela da população, para evitar que essas linhagens elas se multipliquem e venham com maior agressividade ou maior transmissibilidade. Fato é que hoje nós somos o 5º país a vacinar no mundo. Claro que a gente tem um tamanho de um continente e nós temos muitas dificuldades, mas nós estamos conseguindo. Mas enquanto a vacina não chega para todos, os cuidados preventivos contra o coronavírus devem continuar. Elas continuam sendo transmitidas da mesma forma, através das gotículas, através do toque. Então, o que a gente precisa saber é: tudo se mantém em relação ao uso do álcool gel, higienização das mãos, uso da máscara, manter o afastamento social de no mínimo 1,5 m. Então, muitas vezes a gente acaba baixando a guarda, se tornando um pouco menos medroso. E isso causa essa progressão da doença. Vamos aqui para o telão ver os dados da pandemia na região sudoeste. Aqui em Conquista são 27.583 casos confirmados, 120 casos confirmados de segunda para terça, 376 casos ativos, 26.756 recuperados, 451 óbitos.
Ocupação de leitos são 70, 90% ocupados, 70 de UTI, 90% ocupados, 78 leitos clínicos, 51% ocupados. Agora os dados de Jequié. Em Jequié são 14.675 casos confirmados, 23 de segunda para terça, 538 casos ativos, 13.829 recuperados, 308 óbitos por lá. Foram mais 3 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Leitos de UTI são 29 em Jequié, 97% ocupados. São 58 clínicos, 85% ocupados. Em Itapetinga são 4.587 casos confirmados, nenhum confirmado de segunda para terça, 52 casos ativos, 4.418 recuperados, 117 óbitos. A pandemia causada pelo novo coronavírus desafia a saúde no Brasil com um aumento exponencial do número de casos e, consequentemente, de mortes. Mas essa não é a única preocupação. O país também enfrenta cada vez mais casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. O boletim divulgado pelo Centro de Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde apontou que houve uma queda no número de casos de dengue em 2021 em relação a 2020. Nos 4 primeiros meses do ano passado, foram registrados 212 casos, enquanto este ano foram registrados 33. De acordo com o supervisor-geral de endemias, a redução se deve à sazonalidade e à atuação da população contra o mosquito da dengue. Esse período de 4 em 4 anos realmente acontece, historicamente acontece, é um dos motivos, né, que a gente enxerga essa diminuição. E o outro é que sempre, né, depois de uma explosão como aconteceu, essa última, lógico, o Centro de Controle de Endemias tem que intensificar o seu trabalho a fim de baixar esses números. Mas, por outro lado, a própria comunidade, ela se intensifica também na intenção de diminuir esses números. Na contramão da redução da dengue estão os casos de zika e chikungunya. Em 4 meses foram registrados 6 casos de zika. No ano passado foram 2. Já de chikungunya, foram confirmados 11 casos. No mesmo período do ano passado, foram 2. E, infelizmente, acontece, né, ano a ano, uma ou outra endemia ou doença que chega no mundo, uma ou outra acaba acontecendo em maior número do que a outra. Às vezes é chikungunya, às vezes é zika, às vezes é a dengue, porque é o mesmo vetor que transmite, né? Então, isso acaba acontecendo, sim. O setor de endemias destaca que o número de casos ainda é alto e preocupante, especialmente de zika e chikungunya. Joseilton reforça a necessidade de cada morador continuar combatendo o Aedes aegypti para evitar a transmissão das doenças. Cuidado que deve ser ampliado nesse período de pandemia, porque apesar de continuarem trabalhando, os agentes de endemias reduziram o contato com a população. Com a pandemia não tem mais esse vínculo forte, esse trabalho unilateral dentro dos imóveis. Então, os agentes continuam, não parou durante a pandemia, mas é um trabalho até a porta. Por isso, a única forma de prevenção às arboviroses é acabar com o mosquito Aedes aegypti. O combate deve ser permanente. Tampe os tonéis e caixas d'água, mantenha as calhas sempre limpas, deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo, mantenha lixeiras bem tampadas, deixe ralos limpos e com aplicação de tela. Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de planta com areia. Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais. O agente de endemias, ele quando entra em uma residência, isso já há muitos anos, sai dali, mas deixa uma informação prática muito importante, onde aquele morador, tomando posse dessa prática, ele vai conseguir manter a sua casa imune desse mosquito. É isso aí. Chegou a hora da previsão do tempo. O frio deve continuar nos próximos dias aqui em Conquista. Vamos saber como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste.
Tempo nublado nesta quarta-feira em Vitória da Conquista, com possibilidade de neblina durante a noite. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 28 graus. Na quinta-feira, o céu segue parcialmente nublado, com mínima de 13 e máxima de 27 graus. Já na sexta-feira, a previsão é de céu encoberto, com mínima de 13 e máxima de 27 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Itapetinga, sol com aumento de nuvens durante todo o dia. A menor temperatura registrada é de 19 e a maior de 27 graus. Em Jequié, tempo nublado e o sol deve aparecer na parte da tarde. À noite, o tempo ficará parcialmente nublado. Os termômetros variam entre 20 e 31 graus. Em Poções, o tempo segue parcialmente nublado. Os termômetros registram a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. No próximo bloco, você vai ver o disco autoral da cantora conquistense Ana Barroso. É um instante só, a gente volta já. O mestrado em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia agora vai encontrar você aqui na TV UESB. Dia 12 de maio estreia o programa Educação em Tela. Nele, vamos abordar os diferentes temas da educação, seus desafios e possibilidades, o progresso da ciência e a produção acadêmica do PPG de UESB. Dia 12 de maio, quarta, às 11h15 da manhã, com reapresentação às 8 da noite. Chegamos ao momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Estivemos aqui, diariamente, trazendo informação, formação e conhecimento durante todo esse período. Mas com todos os hospitais cheios e o crescente número de casos, vamos ter que readequar o nosso trabalho para preservar a nossa equipe e continuar mantendo você, telespectador, bem informado. Por nossa segurança, por empatia, mais do que nunca, fique em casa. Redobre as medidas de prevenção, como o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, evitar tocar olhos e boca sem higienizar as mãos e, principalmente, o distanciamento social. Evite aglomerações, por você, pelos próximos, por todos. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, na luta contra o coronavírus. Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Universiência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. O UESB Notícias está de volta fazendo um giro com as principais notícias do dia. Acompanhe. A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista retomou nesta quarta-feira a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para quem possuía a data de retorno marcada para os dias 28, 29 e 30 de abril. Das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, as equipes estão vacinando no drive-thru do Comando de Policiamento da região Sudoeste e também nos pontos fixos já estabelecidos pela Prefeitura. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista realiza no próximo dia 28 de maio
um leilão para alienação de bens insercíveis como imóveis e veículos de recuperação antieconômica para a administração pública. O leilão será do tipo maior lance e oferta e acontecerá de modo online por meio do site astaleilões.com.br. Podem participar do leilão pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas devidamente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica que apresentem no momento do leilão a documentação solicitada no edital público 001/2021. A Secretaria de Saúde de Jequié ampliou nesta quarta-feira a vacinação da primeira dose para pessoas com doenças crônicas com idade a partir de 50 anos. Nessa nova remessa, a vacinação também é destinada para pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, puérperas que comprovem a existência de comorbidades, pessoas com síndrome de Down, imunossuprimidos, transplantados e pessoas com transtornos intelectuais a partir de 18 anos. A vacinação para a segunda dose, apenas com o imunizante Oxford, está mantida para os públicos prioritários. A conta de luz vai pesar ainda mais no bolso do consumidor neste mês de maio. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária no 5º mês do ano será vermelha, patamar 1, o que significa cobrança extra de R$ 4,17 para cada 100 kW consumidos. No mês passado, a bandeira foi amarela, com cobrança de R$ 1,34 para cada 100 kW consumidos. De acordo com a ANEEL, abril marcou o fim do período de transição entre as estações úmida e seca nas regiões das principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional, e o período terminou com o pior aporte hidráulico da história do sistema, medido desde 1931, ou seja, os principais reservatórios começam o período mais seco do ano com estoques reduzidos de água, um cenário desfavorável para a produção de energia pelas hidrelétricas. Os preços da gasolina e do etanol subiram nas bombas na primeira semana de maio. Segundo o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o motorista pagou em média R$ 5,51 o litro da gasolina comum entre os dias 2 e 8 de maio, 5 centavos a mais do que o preço médio registrado na semana imediatamente anterior. Já o etanol subiu 8 centavos entre uma semana e outra. O litro do combustível passou de R$ 3,91 para R$ 3,99. Vale lembrar que, para ser mais vantajoso, o etanol deve custar até 70% do preço da gasolina. Considerando os valores médios apurados pela ANP na semana passada, foi mais vantajoso abastecer com gasolina. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a compra de mais de 100 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech. A liberação das doses é prevista a partir de setembro e está vinculada à assinatura da farmacêutica no contrato, conforme informou o Ministério. Segundo nota oficial, o Brasil já assinou o acordo que deve ser finalizado com o aceite da Pfizer. O Ministério ressaltou que o documento não foi celebrado simultaneamente em virtude da diferença de fuso horário de 4 horas a mais em Bruxelas, na Bélgica, onde fica a sede da empresa. Confirmado mais este contrato, o Brasil deve adquirir 200 milhões de doses da vacina. Ao contrário do que muitos pensam, o português não é a única língua utilizada no Brasil. A Libras, que é a língua brasileira de sinais, também faz parte do nosso dia a dia e essa língua está presente na comunicação dos surdos e vem se desenvolvendo desde o século XIX. A língua brasileira de sinais é uma linguagem gesto-visual onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. A Libras é considerada uma língua oficial do Brasil desde abril de 2002. Ela é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, sendo, portanto, uma importante ferramenta de inclusão social e emancipação. O objetivo é qual? Saber que nós temos a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. E qual foi o objetivo dessa lei? Foi estabelecer a comunicação para toda a sociedade, para que todos tivessem essa liberdade de comunicação. Então, nós temos que respeitar essa comunidade surda, porque eles lutaram, eles debateram, tiveram que lutar bastante
para que tivesse essa abertura, para que tivesse esse avanço acerca da língua brasileira de sinais. Para que todas as empresas, os locais públicos, todos os espaços sociais pudessem ter acesso a essa comunicação. Apesar de ser uma lei, a acessibilidade para pessoas surdas é pouco eficiente. Você pode notar isso em repartições públicas que, em sua maioria, não têm comunicação em libras para os surdos. Tem lugares que já tem intérprete na área de saúde, mas isso é tão pouco, ainda falta tanto. Nós temos uma lei que nos garante esse direito, mas a maioria não respeitam essa lei. Aí as pessoas surdas, as associações de surdos vêm lutando para que esse direito seja respeitado, para que os profissionais saibam Libras, se comuniquem nessa língua. A principal forma de comunicação entre surdos e o restante da sociedade é por meio dos intérpretes de Libras. A profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais é regulamentada desde 2010. Em Vitória da Conquista, a Central de Interpretação de Libras presta uns serviços para a comunidade surda, os deficientes auditivos e também os surdos cegos. A Central promove a comunicação entre surdos e ouvintes através da Libras, garantindo assim o acesso às informações e a participação da comunidade surda em toda a sociedade. O espaço também promove cursos de Libras, tentando aproximar a comunidade da língua brasileira de sinais, quebrando as barreiras através da conscientização e do conhecimento. Durante a pandemia, os surdos eles ficaram sem informação, ficaram desassistidos por conta da falta de acessibilidade ainda que existe ainda, principalmente nas informações oficiais. E a gente precisou manter os nossos serviços abertos para que eles pudessem participar e entender, mesmo que de uma forma ainda, mesmo de um jeito informal, as orientações que estavam sendo passadas. E assim nós continuamos atendendo surdos para retirada de documentação, exames, atendimento médico, também jurídico e a garantir para que eles pudessem ser atendidos nesse contexto, nesse novo contexto que nós estamos vivendo agora nesse período. De março do ano passado a março deste ano, a CIL realizou 470 atendimentos e acompanhamentos a surdos de Vitória da Conquista e região. Entre os 170 surdos cadastrados na central está o William, que utiliza os serviços ofertados com regularidade. Em muitos lugares não tem a pessoa que sabe a língua de sinais. Então fica muito complicado e aí a gente precisa dessa ajuda, desse apoio, aqui na Central de Libras, que tem Kelly, tem Jaqueline, que nos ajuda a explicar o que a gente quer, as nossas dúvidas. E assim a gente pode fazer esses atendimentos, então é muito importante. Apesar de espaços como a Central, Ítalo destaca que a sociedade ainda impõe muitas barreiras para a interação com a comunidade surda. O que é o principal? Nós temos as associações de surdos. Elas são representantes, elas estabelecem esse contato com o governo, com os órgãos governamentais, tem essa responsabilidade de organizar propostas cujo objetivo tem a preocupação de eliminar essas barreiras. Então, o IBGE tem essa responsabilidade de fazer pesquisa, de quantificar as cidades, de saber o número de pessoas surdas, por exemplo, quantos surdos tem em determinado local, determinada região, para poder, assim, em posse dessas pesquisas, desses resultados, poder estar elaborando propostas para eliminar essas barreiras. Cisco no Olho. Esse é o nome do primeiro disco autoral da cantora conquistense Ana Barroso, lançado esse mês. As canções do disco, mesmo as mais divertidas, tratam sobre algum tipo de cisco. Aquele incômodo insistente, como são os desamores ou desgoverno. A presença de um cisco no olho causa incômodo e desconforto que só passam depois de serem removidos. O termo se popularizou na internet também como uma forma de disfarce para uma situação que emociona e faz chorar. Pera, caiu um cisco no olho aqui. Cisco no Olho é também o título do primeiro álbum da conquistense, renascida em Jequié, Ana Barroso. O que o cisco no olho de Barroso tem a ver com o cisco no olho, tal como o conhecemos? Isso, cisco no olho é de fato incômodo, Aquela sensação que a gente tem, seja
por causa de um desamor ou por causa de um desgoverno, coisas parecidas com isso, essa gastura, essa agonia que a gente não consegue tirar às vezes. E, para além disso, existe essa minha vontade de falar sobre a nossa dificuldade em reparar as nossas dores, né? Porque geralmente quando a gente fala, não tô com nada, só tô com um cisco no olho, é uma desculpa para a gente não ver o choro, não ver o real. E aí, por que é que a gente tem esse medo, né, de assumir a fragilidade, de assumir o choro, a dor? Por que a gente não acessa de maneira sincera, né, ao nosso corpo, a inteligência do que a gente sente? Então, é uma provocação também para a gente se indagar sobre essa nossa cultura que só remedia, que só fica tampando buraco, não quer investigar assim, não quer vasculhar dentro da gente os nossos vazios, velhos e vários, o que essas coisas querem nos dizer. Então, o Cisco no Olho tem um pouco desse chamariz, quer contar sobre esse arremesso para dentro, né, da gente. Eu gosto de gente engajada, gente interessada, gente interessante. Mas eu não... No álbum, Barroso interpreta canções que falam dos incômodos e desconfortos do ponto de vista político e outras músicas que garantem leveza e diversão. Cisco no Olho foi lançado no dia 7 de maio em todas as plataformas digitais. O álbum integra o projeto Repentina. Repentina seria inicialmente só essa pesquisa de cultura popular, né? Seria só a festa, seria só esse disco que teriam os rezos, os lamentos, os ternos de reis. A gente tinha essa vontade de fazer isso. E, anterior a isso, seria o EP, que a gente vinha produzindo logo depois que eu ganhei o Festival Unimed Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, minha cidade natal. A gente começou a fazer o EP. Aí a gente passou no edital. Aí a gente falou, minha gente, a gente já tá fazendo um Cisco no Olho aqui, que é um EP. E se a gente juntasse com Repentina, que seria esse outro álbum da Folia? Aí a gente conseguiu e a gente uniu as duas coisas. Então optamos em ter o título do disco Cisco no Olho num projeto chamado Repentina, que na realidade seria um outro disco. A verdade é essa, senhoras e senhores. Menina, eu queria ficar, oh menina, eu queria ficar, mas não dá, oh menina, eu queria ficar, oh menina, eu queria ficar, mas não dá, mais um pouco, eu queria ficar, mais um pouco, eu queria ficar, mas não dá, oh menina, eu queria ficar. Um disco muito bonito, com canções lindas. Fica o convite para você também escutar. Sucesso, Ana! E a gente fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Logo mais às 19 horas tem jogão de bola aqui na tela da TV UESB, 2 jogos. Às 19 horas, Juazeirense e Atlético. E às 21h30, Bahia de Feira e Bahia. Jogo de volta das semifinais. O jogo de volta são as semifinais do Campeonato Baiano da primeira divisão. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais. Eu queria ficar, mas não dá, ô menina, eu queria ficar, eu queria ficar, ô menina, eu queria ficar, ô menina, eu queria ficar, mas não dá, ô menina, eu queria ficar, ô menina, eu queria ficar, mas não dá. Ficar, mas não dá.